Esperar um pouquinho o pessoal entrar na nossa live de sexta-feira, que era para ter sido ontem, foi transferida para hoje. Nosso encontro ao vivo. Muito boa noite, Tissilene, Moara, a Isabela, minha mãe, boa noite, mãe. Mãe Mariana entrou para a nossa live de hoje ao vivo. Nossa live sistêmica e terapêutica. Boa noite, Isa. Vou esperar entrar mais uma ou duas pessoas. Vou enviar para alguns aqui. Enviar para alguns. Enviei para 5 pessoas agora, nesse momento. Olha aqui quem quer participar da nossa live. Essa bonita aqui, ó, que é um ranço. O Gian. Boa noite, Gian, meu filho. Isso. Boa noite. Bom, vamos falar sobre a nossa live, assim, pra gente não precisar nos estender. Olha aqui, a fofa aqui, ó, ela quer colo, mas ela quer. Tá quase me dando uma tunda aqui. Então, vamos falar, assim, sobre a nossa live de hoje, sistêmica. Hoje eu não peguei nenhum tema específico, vamos olhar para várias coisas. Eu coloquei até como título, se eu estou vivendo a minha vida, no caso você, essa pergunta é para você fazer a si mesma. Boa noite aqui, outra pessoa entrou, Jubauru, algo assim, Ijubauru entrou na live também. Vamos falar sobre um tema assim, ó, ter um bom pra quê. Temos motivos para acordar todos os dias de manhã e fazer algo. Quem não tem um bom para quê, tanto faz. As pessoas, às vezes, nos meus atendimentos, eu percebo que, às vezes, elas não têm um bom para quê nas suas vidas. O para que acordar cedo de manhã? O para que ir trabalhar? Fazer o dinheiro, ter um bom para quê
Isso dá mais motivação para a gente conseguir as coisas que a gente quer, mais validação, mais palpável as coisas se tornam. Agora, quem faz de uma forma sem ter um motivo, uma razão, fica solto, não tem força para seguir na vida. E quantas pessoas vivem assim? Acha que as coisas têm que acontecer porque talvez ela precisa, ou então ela acha, às vezes no inconsciente, que às vezes o mundo deve algo para ela. Então eu não preciso ter um bom para quê? Eu quero ser aceito, eu quero ser visto, mas não se mexe. Eu quero fazer dinheiro, mas não se apresenta para o dinheiro. Quer fazer dinheiro? Se apresenta para o dinheiro. Se mostre ao dinheiro. Estou aqui para ter você. Então tem que ter um para quê, um bom para quê para fazer dinheiro. Quando não temos motivos, o dinheiro vem e vai embora. Como muitas vezes eu falo nessa tecla, bato muito nisso. Ter um bom para quê fazer dinheiro. O para quê trabalhar muito. É uma forma de se motivar todos os dias. Mas eu gosto de ficar na cama, é confortável. É confortável, gente. É confortável porque o nosso cérebro, ele entende, ele quer ficar confortável. Ele não quer ter trabalho de pensar, em raciocinar, de ter um bom pra quê. Porque dá trabalho. Dá trabalho, gente. Dá trabalho pra quem? Pra nós dominar ele. Porque ele quer ficar no conforto. Então, todos os dias, procure se perguntar: por que eu tenho que trabalhar? Pra quê? Tá, pra ter dinheiro. Pra que ter o dinheiro? Pra X, Y, Z. Agora, quando não tem isso, fica sem força. E isso precisa pôr em prática. Não adianta só verbalizar, escrever, fazer meditações, fazer mantras. Não, tem que pôr na prática. Todos os dias. Então, assim, eu vejo pessoas, assim, é o mês de agosto, pessoas desmotivadas com as suas próprias vidas. Que a coisa não anda, que não sei o quê. Não. É se perguntar todos os dias, pra quê? Pra que eu vou acordar? Boa noite, Grace. Opa. Aqui. Deixe uns coraçãozinhos, assim, para reforçar a nossa live aqui. E para certas coisas também a gente precisa se despedir de alguns hábitos e sustentar as caras feias de outras pessoas. Porque às vezes para crescer tem que se despedir de hábitos e se despedir de pessoas também. Porque às vezes certos ciclos que a gente convive tu tem que se retirar e procurar pessoas melhores que nós mesmos. Bons exemplos, aquela pessoa cresceu, se inspirar nela e fazer igual. Até modelar, se for necessário. É imitação, Tati? Não, não é imitação, é uma modelagem que tu vai fazer da tua vida se inspirado numa outra pessoa que tu admira e quer fazer igual. Como que aquela pessoa conseguiu? Se ela conseguiu, você também pode conseguir. Fazendo a modelagem, entrando nisso, escolhendo ciclos de pessoas. E aí que entra, tem que sustentar a cara feia do colega, a cara feia daquela tia que às vezes fala, só pensa em dinheiro, não vem em casa de pobre. Muitos falam assim. E isso incomoda, e a gente precisa lidar com isso. Mas eu não tô nem aí com o que o povo tá falando. Será? Eu, Tati, meu marido e outros amigos, né, que cresceram, evoluíram, perderam pessoas. Eu perdi muitas pessoas. Mas tá tudo bem, cada um no seu mundo, tá tudo ok. Me incomodou? Vou ser sincera, me incomodou. Mas eu percebo assim na minha volta, poxa, mas eu tô bem, minhas filhas estão bem, eu tenho um neto maravilhoso, tá tudo assim caminhando, valeu a pena. Aquela pessoa, às vezes, que tu perdeu, que tu gostava, ela não consegue te acompanhar. Não consegue.
Ai, mas eu queria que a fulana mudasse e fosse junto comigo. Ela não quer às vezes. Tem que perguntar se a fulana está disposta a calçar os teus calçados e passar por tudo que tu já passou. Ninguém está disposto. Porque é mais fácil ficar na cama, mais fácil ficar no conforto. E perder amizades é isso, gente. E uma coisa que eu uso muito para mim. Amigos temos, sim, mas sentar na nossa mesa são poucos. Aí temos que escolher pessoas para nossa convivência, entende? E às vezes, tu vai deixar de pertencer àquele ciclo? Não vai deixar, porque tu tem uma história ali, e a história não se apaga, é um fato. Tu só escolheu um outro caminho, e aquela pessoa ficou ali. E isso eu já percebi, muitas amizades minhas. Amizades que eu tive assim, que eu fui julgada. Ai, mas vocês não se divertem, não aproveitam a vida. Não, a gente tem outros objetivos. A gente tem muitos praquês bons para cumprir metas. Então a gente precisa lidar com isso. E incomoda. Somos julgados, os chatos, os pão duro. Muitos dizem isso, né? Só penso em trabalhar, não sei o quê. Não, a gente tem um bom pra quê. Nossos bom pra quê é o quê? Nossas filhas e nós. Né? A gente dá o anzol para nossas filhas para ela ir pescar. A gente não dá o peixe. Meu marido que fala assim, né? A gente ensina o caminho onde está esse peixe. Então a gente tem os bom pra quê. Bom, ensinamos a pescar, agora elas vão lá atrás. Agora chegou a nossa vez. E lidar com isso é bem complicado, principalmente naquela roda de família que nós estamos, né? Te olha assim, né? Os pés à cabeça. Metida, cada que a pessoa pensa, né? Eu não sei o que ela pensa, mas alguma coisa ela pensa de ti. Ai, como a Tati tá chata. Não. É evolução. Cabeça muda, vira a chave. Aí que tá. Perde pessoas e a gente precisa lidar com isso. Mas ganha outras coisas, outros caminhos, outros conhecimentos, pessoas muito melhores, às vezes pessoas incríveis que tu te inspira nela. E como é bom isso. Eu sou buscadora de pessoas. Buscadora de entender como é que ela conseguiu, como ela cresceu, como ela fez, escutar histórias. Eu adoro ouvir histórias, porque eu me inspiro também. Isso é muito bom. Então, se inspire em alguém melhor que você. Essa é a dica que eu dou para hoje. E se despedir de hábitos que não te acrescentem nada. Se despedir como? Com gratidão. Até aqui serviu, sou grata, mas agora eu vou seguir um outro caminho diferente. Sempre sendo grato, sempre com gratidão. Para poder seguir um caminho leve, sem carregar uma culpa. A culpa vai estar ali, mas não precisa ser tão pesada, né? A gente pode sustentar ela melhor. E quando a gente quer algo, a gente perde outras coisas. E isso é bem difícil. Bom, sobre o dinheiro, que é o que o mês de agosto o pessoal tá enlouquecido. Fazer o dinheiro como? Você se apresenta o dinheiro? Como que tu te apresenta para ele? Eu quero. Tá, mas tu vai servir para receber o dinheiro? Com troca de moeda, pagamento? Ou tu só quer ele, bota no bolso, tchau, ó. Não, tu tem que servir a vida de uma forma justa, né? Nem muito, tem que fazer o que é possível para receber esse dinheiro multiplicar na tua mão. Então, são coisas que eu trago aqui, gente, que essa semana, assim, ó, mês de agosto vem com tudo. Chapanã, né? O ano dele. A Paula, Norberto, querido, beijo, abraço, Paula. Às vezes dá para contar nos dedos, exatamente, Norberto. Nos dedos. E esses aí, os que ficam, os que sangraram contigo até o fim, são os que podem e têm o direito até de sentar na mesa com você. Agora, aquele que
torce, não sei o que. Ó. É dizer, ó, dá licença, mas eu tô indo. E se retirando aos poucos. Então, dá uma analisada nisso. Principalmente com a família. Sim, a família. Tem ciclos de pessoas assim que às vezes nos... Mas não é julgamento, gente. Não é. Nem tem certo, nem errado. As pessoas funcionam daquela forma. Eu gosto de observar o comportamento humano, de como as pessoas funcionam. E elas funcionam daquele jeito. E a gente tem que fazer o quê? Respeitar. O que não me serve, eu me retiro. Com respeito e gratidão. É assim que funciona a coisa. Sobre os pais, né? Mãe, pai. O quanto, às vezes, estão emaranhados, às vezes, com eles. A gente tem que perceber isso. A minha mãe está nessa live. Às vezes, dá para contar nos dedos. E aí o Norberto falou a verdade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês gostariam de perguntar? Sistemicamente, algum tema que eu vou responder aqui, ao vivo. Eu fiz várias lives sobre dinheiro, sobre a saúde, sobre relacionamentos, relações pessoais, sociais, o trabalho, a profissão. O que você gostaria de saber? Ou alguma coisa que quer melhorar? Alguma pergunta? Tá tudo resolvido na vida? Ei, beleza, ei, gente, uhul. Todo mundo feliz? Fazendo muito dinheiro? Será? Mas tem alguma pergunta? Maurício, boa noite, Maurício. Alguma pergunta? Sobre constelação, sobre relacionamento, sobre o dinheiro, sobre o financeiro, a prosperidade. O que é que vocês gostariam de saber? Tem alguma questão que quer resolver? Alguma dúvida? Não? Tá, então tá bom, tudo resolvido, tudo certo, né? Então a gente pode ir para o nosso exercício. A gente tem algumas pessoas na live assistindo. Sobre relacionamentos, a gente pode falar. Sobre relacionamento que eu falo muito também é quando a gente... Para a saúde, qual é o melhor caminho na constelação? O melhor caminho... Bom, a saúde. Provavelmente tem vários sintomas que a pessoa está sentindo, né? Dores no corpo. A saúde tem a ver com a mãe, né? A saúde vem da mãe, porque a mãe, ela dá a vida, ela que forma nós, ela que gerou nós, os nossos órgãos, ela que nos nutriu dentro do ventre, muitas coisas. Por que eu estou adoecendo? Se perguntar assim, por que eu não melhoro? Por que eu quero me curar e não consigo? O que eu estou fazendo com o meu corpo que eu não estou conseguindo me curar? São perguntas que têm que ser feitas. Será que eu estou disponível para a minha vida? Porque normalmente a saúde, quando é afetada com sintomas, ela nos paralisa, nos limita no trabalho, nas relações, no dia a dia, depende do que é a situação, né? Em várias situações. Mas ela tem um ganho secundário. Às vezes ela tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário que eu estou tendo? Eu estou tendo um ganho secundário. Vou dar um exemplo, tá?
Eu tô tendo um ganho secundário que eu preciso me afastar do trabalho. Tá, para se cuidar. Ok, é confortável porque tu vai se olhar para ti. É um ganho secundário. Mas mesmo eu estando afastado do trabalho, por que eu não melhoro? Será que eu quero melhorar? Será que eu estou disposto a enfrentar tudo que puder para melhorar? Então, várias coisas tem que fazer essas perguntas. E o que tem a ver com a mãe? Será que eu preciso chamar a minha mamãe para me cuidar? São questões que a gente tem que, né, parar para pensar. E talvez, como eu não olho para minha mãe, não, mas eu olho, eu honro a minha mãe de uma forma assim, eu acredito que até a pessoa às vezes honra aquela mãe. Mas como você olha para sua mãe? Com pena? Como uma pessoa fraca? Incapaz? Eu me sinto melhor que ela? Então, são várias coisinhas que tem que olhar. A mãe é ligada à nossa saúde, sim. A mãe é ligada à nossa saúde, sim. O pai é ligado à nossa saúde também. Só que o pai é os vícios. Vícios, bebida. Pessoas que são alcoólatras têm questões com o pai, né? O vício. Pessoas que usuário de drogas, qualquer tipo de vício tem a ver com o pai. Vícios em compras é pai também. Precisa preencher. Fumar, beber, é pai. Então, a saúde em si, adoecendo o corpo, é mãe. Então, para saber exatamente o porquê que a pessoa não melhora ou porquê que a pessoa está sempre com uma coisa e outra, teria que colocar uma constelação para ver qual é a posição dessa pessoa diante da mãe. O Edgar entrou, a Fabiana Nunes entrou, poucas pessoas, mas não importa. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Sobre os relacionamentos. É o pai ou a mãe? O que vocês acham? Responde aí. Relacionamento. É o pai ou a mãe? Querido, obrigada, Jean. O que vocês acham? Relacionamento é o pai ou a mãe? Alguém consegue responder? Então eu vou responder, vocês estão me ouvindo, né? Relacionamento tem a ver com a mãe, as relações. Então, assim, um exemplo, para o dinheiro chegar na minha vida, eu já vou te responder sobre isso, tá, Moara? Vamos lá. Mãe, isso, relacionamento é mãe. Por exemplo, assim, para o dinheiro vir para a minha vida, eu preciso me relacionar antes dele chegar. Porque eu preciso atender um cliente, eu preciso me relacionar no meu trabalho, eu preciso produzir, né? Então é relacionamento. A forma que eu me relaciono com a minha mãe é a forma que eu me relaciono com a vida. E dessa forma que eu me relaciono com a vida, é a forma que vai chegar o dinheiro para você. Se eu me relaciono de uma forma difícil, complicada, o dinheiro vem complicado. Se eu olho para minha mãe como uma fraca, o dinheiro também vem desse jeito. A relação fica difícil. Ou então eu faço muito, porque eu quero salvar minha mãe, eu quero, né, proteger ela, eu quero coisas desse tipo. Então, a forma que você se relaciona com a mãe é a forma que você se relaciona com a vida. Com a vida, com a saúde. Porque a mãe é a que organiza a casa. É ela que faz andar as coisas dentro da casa, organiza a relação da casa, na família, na mesa. Ela é a matriarca que a gente fala.
Então, é essa visão que a gente precisa ter. O pai é o que vai lá e busca, né? O dinheiro, traz as comidas e põe na mesa, e a mãe organiza. Então, a forma que você olha para ela e se relaciona com a sua mãe é a forma que você lida com a sua vida. Mas eu me relaciono bem com a minha mãe, Tati. E como é que tá a tua vida financeira? Bah, vou te contar. Uma loucura. O dinheiro não para na minha carteira. Um horror. Não consigo segurar dinheiro na minha carteira. E aí começa. Não é o dinheiro o problema, é antes do dinheiro. Lá atrás. O dinheiro em si é só um papel, ele é uma energia que vai, que vem, tem que ser usado. E tem pessoas assim, ó. Eu tenho tudo isso aqui de dinheiro e não gasta. Não gasta. Na escassez para ela mesma. Às vezes tem que pagar até um negócio lá, não deixa atrasar. Tem que ficar no perigo, por medo de soltar o dinheiro. E o dinheiro precisa circular, ele precisa andar, entendeu? Para ele vir de novo. Né? Coisa mais prazerosa, eu capricorniana, né? Coisa mais prazerosa, vai lá e paga aquela conta do que ficar segurando ali, deixar atrasar, deixar nos juros, deixar na adrenalina, ou então, aí tá, o dinheiro tá segurando ali. Aí em vez de tu ir lá pagar aquela conta, que tu mesmo provoca, furou o pneu do carro, aí a energia do dinheiro volta, já que tu, né? Então vamos voltar para outro problema. Prestem atenção, parece macumba o negócio. E aí bate aquele arrependimento, por que eu não paguei aquela conta? Por que não sei o que? Claro, o dinheiro não sabe para onde ele quer ir, né? Aí então tá, vou provocar, né? A tua própria alma, provoca lá uma situação, quebrou o carro, estragou a TV, a geladeira não sei o que, porque segurou o dinheiro. Ou então não utilizou ele corretamente. E isso tem a ver com quem? Mãe. Mãe organiza. A mãe organiza. Em uma vida desorganizada acontece isso. E o dinheiro não fica. Vai aparecer situações para você gastar. Vai aparecer. Então, assim, é direcionar esse dinheiro. Olhar para ele com respeito. Bom, recebi, direciona para aquela situação ali, que tem que ser, né, cumprida. Não ficar ali segurando. Já conheci pessoas assim. E às vezes perdem o dinheiro em outras situações. Eu vou contar um exemplo meu, tá? Eu era uma pessoa que não olhava para o dinheiro com valor, que uma vez eu lavei roupa. Agora a gente não lida com notas de dinheiro mais, né? Mas é Pix. Eu lavei roupas com várias notas de dinheiro. O tempo que eu tinha salão, que as pessoas pagavam no dinheiro, eu tinha assim um bolo de dinheiro. E eu estendi a roupa. Eu acho que aquele dinheiro se desprendeu das roupas. Eu tinha a Isabela bem bebê. Eu morava aqui na outra vila até. Quando eu olho pro meu portão de madeira, meu portão era um portão de madeira, e eu tava com o bebê no colo, que é a minha filha, né? Mas o que? Aquele monte de papel grudado no portão. Quando eu me aproximo, gente, o dinheiro todo colado ali no portão. Eu disse, meu Deus do céu, mas que tanto dinheiro. Eu fiquei assim, meu Deus, alguém perdeu? Depois, aí eu fui descolando aquilo, mas eu vi que aquilo estava molhado e com cheiro de amaciante. Não, para aí, esse dinheiro é meu. Olha a loucura. Tipo assim, o dinheiro voou, colou ali, ficou aquele portão todo cheio de papel. Tu não quer me ver, tu vai me ver na marra, lavado mesmo. Aí fui lá, juntei as notas, tudo deixei secar e contei pro meu marido até essa história. Ele disse, meu Deus do céu, Tati, tu não te organiza com dinheiro. Aí, lá atrás, eu fui ver de onde vem isso. Naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho, mas depois eu comecei a lembrar de situações, assim, o quanto eu não olhava, assim. E sempre fui uma pessoa, pessoal, de fazer muito dinheiro. Eu sempre, não é por mim, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de me pôr, assim, a serviço. Se tiver que limpar uma casa, eu limpo. Voltar pro salão, eu gosto. Isso é uma coisa muito boa que a minha mãe me ensinou. Trabalhar, meu pai também era um homem muito trabalhador. Mas a questão do dinheiro, gente, eu perdia dinheiro muito fácil.
Nossa, até há pouco tempo. Notas de 200, meu Deus, o que eu tô fazendo? Hoje não. Hoje eu consigo, sabe, direcionar tudo certinho, eu pago as minhas contas, sempre paguei, né? Mas eu tava sempre naquela loucura, como se o dinheiro não fosse importante. Então, pra mim era todo muito difícil, tem que ter sacrifício. Entende? Vamos ver aqui. Rocha, Cristina entrou, Thaís, Ana Juba. Entende? Vocês já tiveram esse tipo de situação com o dinheiro? Não? Alguém teve? De perder dinheiro? Eu já tive muitas. Hoje não, hoje eu me... De esconder dinheiro. Vai, vou guardar esse aqui. Olha a criatura. E... se eu precisar, eu vou, né? Eu guardava tanto que eu não achava depois. Quando achava, já tinha até mofado o dinheiro, às vezes, no canto. Um absurdo. Escondia de mim mesmo. Então, por quê? Lá atrás tem algo para olhar. O que a Tatiana faz esse movimento com dinheiro? Por que ela não quer olhar? Como a família dela lidava com dinheiro? Como os avós lidavam com dinheiro? Aí eu fui me trabalhando. Não, posso fazer diferente. Eu posso me permitir me organizar. Eu posso me permitir ter dinheiro, comprar alguma coisa e fazer mais. Não tem problema. Então a constelação entra aí, gente. Então, assim, é olhar para isso e encarar. Alguma pergunta dos meus queridos? Não? Tá. Sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo. Tudo tem a ver com a nossa mãe. Tem a ver com a nossa raiz. Então vamos fechar os olhos agora. Vamos meditar. Uma meditação que eu vou fazer com vocês, que é os movimentos de alma. Não tem nem certo e nem errado sobre a vida de vocês. Será que eu estou vivendo a minha vida? Essa é a pergunta. Vamos lá, vamos fechar os olhos. Respire fundo. Mais uma vez. Ouvindo a minha voz. Se permitindo esse momento que é só seu. Aproveite esse momento, que é o nosso encontro, de um exercício. Relaxe. Relaxe 3 vezes mais profundamente. Agora cria uma imagem diante de você, de alguém. Eu não vou dar nome de quem é, se é um homem, é uma mulher, é a família, talvez, a família de origem do pai ou da mãe. Crie uma imagem, escolha, sinta qual é a que pulsa mais. É o feminino? É uma imagem masculina? É o sistema materno? O sistema paterno? Qual deles? Qual dessas imagens chama mais a sua atenção? E olhe nos olhos dessa imagem.
Isso. E diga mentalmente assim: eu me permito sentir, soltar e deixar sair toda a tristeza que me acompanha até aqui. Eu me permito sentir, soltar, deixar sair todo o peso que eu carrego. Eu me permito deixar, soltar tudo que eu sinto, toda a falta que eu tive e senti até aqui. Eu me permito sentir, soltar, deixar sair todas as lembranças, imagens tristes que eu vivi quando criança. Isso. Eu me permito sentir, soltar, deixar sair toda a condição imposta sobre mim, toda a expectativa que tiveram sobre mim. Isso. Sinto seu corpo. Eu me permito sentir, soltar, deixar sair todas as falas negativas que eu escutei quando alguém estava bravo e que às vezes achei até injusto. Isso, sinta, deixe seu corpo sentir. Agora imagine essa imagem mais próxima de você. E diga mentalmente: eu faço parte. Vocês ou você serviu a mim até aqui. E eu tomo com gratidão. E diga mentalmente: eu compreendo como foi. Mais uma vez, diga mentalmente: é minha responsabilidade fazer diferente se eu quero que algo mude em mim. Muito obrigada. Isso, sinta o corpo, respire fundo, deixe essas palavras dentro do seu coração e aos poucos vai voltando para cá. Isso. Isso. Ah, Silvana, sua linda. Cheguei atrasada, mas cheguei, Adri. Ai, Adri, chegou. Não sei se conseguiu pegar a meditação. E parabéns pelo aniversário.
Bom, gente, hoje foi a nossa aulinha de soltar o que não nos pertence mais. Até chorei aqui, sério? Ai, amor. Ai, tu tem que vir numa constelação, Jander, em grupo, é muito bom. Vai amar. Eu vou te avisar se tu quer participar. Obrigada, peguei um pouco, sim, que bom. Então, gente, não vou me estender, 44 minutos de live, pouquíssimas pessoas, mas são as pessoas necessárias, são as essenciais que precisavam estar aqui comigo, tá bom? Então, até a semana que vem, vai ter a nossa live, vai ter que ser na sexta-feira, porque na quinta... Na quinta eu tenho compromisso aqui na minha casa de religião, mas sexta estarei aqui, dando mais meditações para cada um. Gratidão, uma boa noite e um lindo final de semana para vocês. Beijo. Parecia que estava falando de mim. Jander, tu é uma pessoa assim, ó, eu sei um pouquinho da tua história, precisa olhar para isso, para mamãe. Mas vamos conversar de pertinho quando tu quiser, tá bom? Um abraço para todos que participaram e gratidão.